Os integrantes da rede estavam acompanhando já o Jornal da CBN segunda edição, que hoje avança até às 9 da noite, em virtude de informação divulgada há pouco em Brasília de que o dono da JBS gravou o presidente Michel Temer dando aval para a compra de silêncio de Eduardo Cunha. Por isso, seguimos com o Jornal da CBN segunda edição até às 9 horas da noite, a partir de agora para São Paulo, também repercutindo essa informação. E o nosso contato agora com Fernando Abrúcio, que é comentarista aqui da CBN. Como vai, professor? Boa noite. Tudo bom, Nonato? Tudo bem. Professor Abrúcio, situação terrível agora para o presidente Michel Temer com essa gravação, não? Olha, se confirmada a gravação, é motivo para impeachment, não tem muita saída, Nonato. Que, aliás, já foi protocolado por um parlamentar agora há pouco, Alessandro Molon, não é isso? O deputado Alessandro Molon. Por muito menos a Dilma caiu, né? Quer dizer, sem desmerecer todo o processo, mas o grau de gravidade retratado aí pelo Lauro Jardim, se de fato houver essa gravação, não tem saída, quer dizer, é impeachment. A gente tem que começar a pensar do dia seguinte, porque havendo uma gravação como essa de um presidente, não há como segurá-lo no poder, não é? Na verdade, ele está comprando, até porque a pergunta maior é por que ele compra o silêncio. O silêncio de alguém, né? Exatamente. Quer dizer, o Eduardo Cunha, na verdade, é o grande, digamos, caixa forte da República, né? Ele tem segredos maiores do que o Palocci, já que citaram tanto nos últimos dias o Palocci. Eduardo Cunha é, de fato, o principal memória viva do que ocorreu nos últimos 10 anos no país. E porque boa parte disso passou por campanha eleitoral, Congresso. O Eduardo Cunha disse no auge da crise que ele tinha financiado para a eleição de 2014 100 deputados. Acho que isso nenhum partido, nenhum processo de corrupção tinha conseguido fazer. Ninguém levou muito a sério isso porque ele falou isso quase como uma forma de se defender, mas olhando todo esse processo, a compra do silêncio é inexplicável, né? Tem alguma coisa muito grande por trás e que a gente não sabe qual é, né? E se comprou efetivamente, não adiantou nada, né, Abrúcio? Nesse momento não, né? Isso. Mas eu não sei se você lembra, recentemente o Eduardo Cunha reclamou que fez até uma brincadeira dizendo que era uma vez uma história que havia 3 amigos. Um hoje era presidente, o outro era ministro e um estava preso. Essa história não vai acabar bem. Ele fez essa piada. Acho que, de certa maneira, o Eduardo Cunha está querendo derrubar em 2 anos o seu segundo presidente. Acho que é um pouco isso. Quer dizer, vai ficar para a história como o derrubador de presidentes, digamos assim. Mas, de todo modo, acho que esse episódio é um episódio muito grave, com uma gravação como essa é muito difícil de se defender. Então acho que o presidente Temer está em maus lençóis. E que revela também, né, Abrúcio, a mesma prática que tem sido combatida até agora pela Operação Lava Jato, né? Quer dizer, ela se mantém, porque a gravação seria de março. E aí você tem Aécio Neves também gravado pedindo R$2 milhões, segundo o dono da JBS. Eu acho que não mudou nada, Abrúcio? É uma crise sistêmica dos partidos, né? O PT tem importância, participação, mas o discurso antipetista centrou muito foco nisso, e sempre que eu era perguntado, eu dizia, gente, existe um processo de financiamento de campanha no Brasil nos últimos 25 anos, que envolve os principais partidos e que é corrupto. Algumas pessoas não acreditavam há uns 6 meses, aí depois na lista do Janot já começaram a acreditar, e agora percebem que o processo é mais amplo, na verdade. Pode ser triste que o PT tenha entrado nisso, dado o seu discurso anterior de ética, mas, Nonato, todos os partidos estavam fazendo isso no Brasil, era a prática corrente. Então, acho que esse processo, na verdade, mostra que existe um modo de fazer política no Brasil, é um passado que a gente precisa se livrar. Quer dizer, é quase como se fosse um legado aí, que se a gente não conseguir se libertar dele, a gente não vai para frente. E eu disse também há algum tempo que o centro da crise era o PMDB e me perguntaram por que o PMDB. Eu falei, não é só o PMDB, é o modo PMDBista de fazer política que foi consagrado desde a Nova República para cá. Isso não quer dizer que todos os políticos tenham sido corruptos, isso não é verdade. É claro que muitos políticos tentaram de alguma forma, tanto no governo Fernando Henrique, no governo Lula, tentavam de alguma forma aprovar coisas importantes, e aprovaram coisas importantes, mas não conseguiam escapar do PMDBismo.
Acho que essa história de hoje mostra que o PMDBismo espraiou por todo o sistema partidário brasileiro. Exatamente. E assim, se isso for confirmado, como o senhor disse, me parece que impeachment é inevitável, né, professor Fernando Abruzzo? Se não houver o grau de desmoralização do país no plano internacional, frente à população, o Temer tem 9% de bom e ótimo de aprovação, né? E bem no momento em que a economia começava a dar algum sinal de recuperação. Mas isso eu não acho. Se houver, digamos, aí eu quero ver também a própria grandeza do presidente Temer, né? Se houver um processo de transição razoavelmente tranquilo e não, digamos, uma forma maluca de se segurar no poder, etc., o país pode passar por isso. As reformas estão no Congresso, estão sendo votadas, certo? Não há nenhuma prova, inclusive, por enquanto, que alguém foi comprado para votar a reforma. Há uma discussão, um debate no país com gente contra, a favor, tudo que faz parte do jogo democrático. Quer dizer, se a gente ler a Constituição tal como ela está escrita, isso significaria que, caindo o presidente Temer, haveria eleições indiretas. Né? Isso, no caso, o presidente de transição, o presidente da Câmara assume e aí o Congresso elege um sucessor, não é isso? O presidente da Câmara convoca as eleições, né? Ele prepara o processo eleitoral e pode concorrer qualquer cidadão. Isso. Inclusive você, Leonardo, se quiser concorrer. Me inclua fora dessa. Mas, assim, o fato é que pode haver uma transição que, digamos, sabendo que boa parte da classe política está enlameada nesse processo. Esse é outro ponto, né, Bruce? O triste é isso, porque você tem lá Temer em baixa, como você disse, e a classe política também em baixa com a sociedade como um todo, né? E não precisa ser um parlamentar que concorra a uma eleição indireta. É bom lembrar disso. Pode ser qualquer pessoa, pode concorrer a essa eleição indireta. E pode-se construir um candidato, no fundo, que seja um candidato de transição pela eleição de 2018, na qual os vários partidos, a esquerda, a direita, apresentem seus programas e o eleitorado vai escolher quem é melhor. O que eu acho que, digamos, talvez nós tenhamos que pensar é que todo esse processo deveria levar a uma reestruturação do sistema partidário. Claro. Que não significa preservar os partidos. Tem gente boa em vários partidos, tem gente que não é corrupta em vários partidos, mas quando eu digo isso, talvez mesmo os partidos maiores pudessem ser, digamos, reconstituídos ou criados novos partidos, criar uma regra para que isso seja feito, como já foi feito em outros períodos da história do Brasil e de outros países, para que haja uma reconstrução, porque se esses mesmos partidos grandes permanecerem do jeito que estão, não é só que eles não ganhariam a eleição presidencial em 2018, mas como eles têm uma força ainda grande no Congresso, pelas bases locais, você poderia conviver com uma grande esquizofrenia de muita gente querendo mudar o sistema e ainda ele permanecer ali em boa parte do jogo. Então, talvez, e como eu disse, há parlamentares, há políticos bons em vários partidos, deveriam agora pensar com muito cuidado em primeiro fazer uma transição, porque se for chamar eleições diretas, eu acho que o melhor seria eleições diretas para todos os cargos, não só presidente, né, teria que ser para deputado federal, senador, ou seja, para os cargos que estariam em jogo o ano que vem, 2018. Acho que isso é mais problemático, porque o Brasil precisa de uma campanha, não precisa de gente discutindo ideias, ninguém está discutindo ideias até agora no Brasil. Eu preferia, portanto, que fosse cumprida a Constituição e ter um presidente com uma eleição direta, escolher alguém que fosse alguém de transição. Eu sei que não vai haver completo acordo e concordância, digamos, entre oposição e governo, mas dá para alcançar algum acordo, porque não interessa nem a oposição nem o governo que o país entre no abismo, senão não teremos eleições 2018 claro. Corretas. E acho que os presidentes, os partidos, as principais lideranças que querem reformar deveriam repensar aí e fazer quase como uma refundação do sistema partidário brasileiro. Seria necessário mesmo essa integração. Evitaria, inclusive, o antipolítico em 2018. Um monte de gente que só fala mal dos políticos, etc., que não serve para nada, mas que depois, quando entra lá, pode fazer a mesma coisa que os políticos atuais. Agora, só para a gente fechar aqui, Abruzzo, de imediato, você acha que vai ocorrer uma paralisia aí no país, caso isso efetivamente se desenvolva? Isso vai depender muito de alguns atores. Primeiro, do próprio Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, se o ministro Fachin homologar a delação, eu acho que nesse caso ela teria que ser uma delação
claro, já de imediato aberto à sociedade. Dada a gravidade, já que houve vazamento, tem que deixar aberto à sociedade. Não podemos ficar esperando meses para saber se isso é verdadeiro ou não. Essa é a primeira coisa. Segundo, feito isso, o presidente Temer tem que se colocar e se ele não tiver, sempre tem que ter, obviamente, a presunção da inocência, mas se ele não tiver uma resposta minimamente razoável sobre isso, o que é difícil, mas se ele não tiver, eu acho que talvez tenha a grandeza de ajudar a fazer uma transição para um novo presidente. Acho que é isso que a sociedade tem que pedir. Ninguém tem que pedir enforcamento, linchamento, não é isso. A justiça funcionará com as regras que nós temos, tem funcionado, mas se ele puder ajudar no processo, não vejo nenhum problema. Seria uma grandeza política. Acho que ele tem que mostrar, do mesmo modo que ele disse que preferia ser um presidente impopular, mas trazer o Brasil, levar o Brasil bem até 2018, que eu acho que é uma grandeza política dizer isso. Ele teria que ter uma grandeza política agora de saber que ele não tem, caso isso seja verdadeiro, ele não tem a menor condição de continuar até o final do seu mandato. É isso, e acho que o ponto principal é esse que você tocou. A gente tem que pensar num novo sistema que permita ou não permita que essas práticas ocorram, né? Claro, isso é mais importante. Professor, muito obrigado por atender a CBN. Uma boa noite ao senhor, hein? Um abraço, tchau. A seguir...